Resumo do livro Ética, de Baruch Spinoza. Quarta parte: a servidão humana ou a força dos afetos. Spinoza inicia esta parte definindo a servidão humana como a impotência do homem para regular e refrear os afetos. Quando um homem está submetido aos afetos, ele não está sob seu próprio comando, mas sob o comando do acaso, sendo frequentemente forçado a seguir o pior, mesmo que veja o que é melhor para si. Ele também redefine conceitos-chave que serão usados ao longo da parte: perfeição e imperfeição. Originalmente, estes termos descreviam a conclusão de uma obra em relação ao objetivo de seu criador. Com o tempo, os homens passaram a usar ideias universais como modelos, chamando de perfeito o que se alinha a esse modelo e imperfeito o que se desvia dele. Spinoza argumenta que isso é um preconceito, pois a natureza não age com um fim. Para ele, perfeição e realidade são a mesma coisa. A essência de algo, enquanto existe e opera segundo a necessidade de sua causa eficiente, bem e mal. Estes termos não designam nada de positivo nas coisas em si, mas são modos de pensar que surgem da comparação entre elas. Uma mesma coisa pode ser boa, má ou indiferente dependendo da perspectiva. Exemplo, a música. No entanto, Spinoza decide manter os termos com um propósito específico. Bem, aquilo que sabemos com certeza ser um meio para nos aproximarmos de um modelo ideal da natureza humana. Mal, aquilo que sabemos com certeza nos impedir de atingir esse modelo. O homem é uma parte da natureza e, como tal, sua força para perseverar na existência é limitada e infinitamente superada pela potência das causas exteriores. Ele está necessariamente sujeito às paixões e deve seguir a ordem comum da natureza, adaptando-se a ela. A força de uma paixão não é definida pela nossa potência, mas pela potência da causa exterior em comparação com a nossa, podendo assim superar nossas ações e fixar-se em nós. Spinoza estabelece um princípio fundamental. Um afeto só pode ser refreado ou anulado por um afeto contrário e mais forte. O conhecimento verdadeiro do bem e do mal, por si só, não pode refrear um afeto, a menos que ele próprio seja considerado como um afeto e seja mais forte que o afeto a ser contido. O desejo que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do mal pode ser facilmente superado por desejos que surgem de paixões, pois estes últimos derivam de causas exteriores, cuja potência supera infinitamente a nossa. Um desejo racional por um bem futuro é mais facilmente refreado por um desejo por algo que é, presentemente, atrativo, pois o afeto por algo presente é mais intenso do que por algo futuro ou contingente. É por isso, conclui Spinoza, que os homens são mais movidos pela opinião do que pela razão, levando ao dilema expresso pelo poeta: vejo o que é melhor e o aprovo, mas sigo o que é pior. O desejo que surge da alegria é, em igualdade de circunstâncias, mais forte do que o desejo que surge da tristeza. Isso ocorre porque a alegria aumenta a potência de agir do homem, enquanto a tristeza a diminui. Após diagnosticar a servidão, Spinoza descreve o caminho da virtude, que é viver sob a condução da razão. O primeiro e único fundamento da virtude é o esforço por conservar o próprio ser conatus. Agir por virtude é agir, viver e conservar o ser sob a condução da razão, com base no princípio de buscar o que é útil para si próprio. Ninguém se esforça para se conservar por causa de outra coisa. Este esforço é o fim em si mesmo. Tudo pelo que nos esforçamos em virtude da razão é compreender. A mente racional não julga útil senão aquilo que a conduz ao compreender. O bem supremo da mente é o conhecimento de Deus, e sua virtude suprema é conhecer a Deus. Uma coisa só pode ser boa ou má para nós se tiver algo em comum com a nossa natureza. À medida que uma coisa concorda com nossa natureza, ela é necessariamente boa.
Nada é mais útil ao homem do que outro homem que vive sob a condução da razão. Quando cada homem busca o que é de máxima utilidade para si, todos são de máxima utilidade uns para os outros. Isso confirma o dito de que o homem é um Deus para o homem. O supremo bem dos que buscam a virtude, o conhecimento de Deus, é comum a todos, e todos podem desfrutá-lo igualmente, pois isso se deduz da própria essência humana. Todo aquele que busca a virtude desejará para os outros o bem que apetece para si, e isso tanto mais quanto maior for seu conhecimento de Deus. O desejo de fazer o bem que surge da razão é chamado de piedade, e o desejo de unir-se aos outros pela amizade é chamado de lealdade. É útil tudo o que torna o corpo mais capaz de ser afetado e de afetar outros corpos de múltiplas maneiras, pois isso torna a mente mais capaz de perceber. A alegria não é diretamente má, mas boa. A tristeza, em troca, é diretamente má. O homem livre não pensa em nada menos do que na morte. Sua sabedoria é uma meditação da vida e não da morte. Ele deseja diretamente o bem, não sendo conduzido pelo medo. O homem livre jamais age com dolo, mas sempre de boa fé. Ele é mais livre na sociedade civil, onde vive segundo leis comuns, do que na solidão, onde obedece apenas a si mesmo. Ele se esforça para retribuir o ódio, a ira ou o desprezo de outros com amor e generosidade. A comiseração, no homem que vive sob a condução da razão, é em si má e inútil. Ele ajuda os outros pelo ditame da razão, não por uma paixão triste. A satisfação consigo mesmo que surge da razão é o maior bem que se pode esperar. A humildade e o arrependimento, por outro lado, não são virtudes, mas paixões tristes que surgem da impotência. No estado natural não há bem ou mal por consenso de todos. Cada um age segundo sua própria utilidade e direito. Para viver em concórdia, os homens precisam estabelecer uma sociedade civil, baseada em leis e no poder de se conservar, onde o que é bom, mal, justo e injusto é decidido por consenso. A felicidade consiste em aperfeiçoar o intelecto, o que significa compreender a Deus, seus atributos e suas ações. É impossível não ser parte da natureza. Portanto, devemos viver em harmonia com indivíduos que combinam com a nossa natureza. Nada é mais útil ao homem do que outro homem guiado pela razão. A maior arte é educar os homens para que vivam sob o domínio da razão. Os ânimos não se pacificam com armas, mas com amor e generosidade. É útil formar associações e amizades, tolerando as ofensas dos outros com equanimidade para manter a concórdia. As coisas que geram concórdia se relacionam à justiça, equidade, lealdade, religiosidade e piedade. O matrimônio está de acordo com a razão se é baseado na liberdade do ânimo e no amor por educar os filhos. A mente deve buscar seu poder no conhecimento, suportando com equanimidade os reveses da fortuna, consciente de que somos parte da ordem da natureza inteira, cuja ordem seguimos. Em suma, a quarta parte da ética é uma profunda análise da condição humana, presa entre a servidão aos afetos, paixões, e a liberdade alcançada através da razão. A virtude não é uma luta contra a natureza, mas a ação em conformidade com as leis da própria natureza, o que para o homem significa viver sob a condução da razão e buscar o conhecimento de Deus.